João capítulo 16, versículo 5. Amém? Na bênção? Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Podem sentar. Aqui nós vemos uma palavra do Senhor para nós, igreja, a respeito do Espírito Santo, o Consolador, a promessa de Deus para as nossas vidas. E Jesus, ele começa falando aqui com os seus discípulos, essa passagem, e diz: olha, eu já falei uma outra vez a respeito de que eu iria. Então Jesus já tinha falado uma certa vez a respeito do sacrifício, a respeito de que ele iria para o Pai. E isso trouxe uma tristeza muito grande, obviamente, aos seus discípulos, aos apóstolos que estavam com ele. E acostumado, andando há 3 anos junto com Jesus, junto com ele, participando, aprendendo, sendo ensinado e participando de todas as bênçãos de estar junto com Jesus. Aí quando veio esta palavra, trouxe muita tristeza, obviamente, porque vem aquela questão de perda. Vou perder algo precioso, vou perder algo que está comigo. E agora nessa passagem, Jesus fala novamente a respeito disso. E ele até ele mesmo se antecipa e faz uma pergunta. Fala: olha, nem quero que vocês perguntem para mim, como está aqui, né? Para onde vais? Eu estou dizendo, vou para o Pai. E é necessário que isso aconteça para que venha, para que eu possa enviar o Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Amém, meus irmãos? O agir de Deus nas nossas vidas. E eu quero que nós venhamos a entender que Jesus, nessas passagens aqui, veio preparando a igreja, falando a respeito do Espírito Santo. Volte um pouquinho na sua Bíblia, vamos ali no capítulo 14. No capítulo 14, Jesus fala a respeito do Espírito Santo agindo na igreja e o proceder dentro da igreja para a igreja. Então aqui no capítulo 14, no versículo 16, ele diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Fala comigo assim: para sempre. Para sempre. Amém, meus irmãos? É promessa de Jesus para nós que o Espírito Santo, o Consolador, estará com a igreja para sempre. Enquanto houver igreja, enquanto nós estivermos aqui, haverá o Espírito Santo, desde o sacrifício de Jesus. Versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Amém? Estamos estudando na escola bíblica a respeito do livro de Atos, e o livro de Atos é praticamente a respeito do Espírito Santo. E nós vimos nessas aulas, temos visto que nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. E aqui Jesus, ele está antecipando e falando a respeito dessa verdade para nós. Então ele fala: olha, eu escolhi vocês por habitação, como Deus, como Senhor da sua vida. E eu estarei indo e enviarei o Espírito Santo, e ele habitará em vós para sempre, estará convosco. Um pouquinho mais adiante, no versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Amém? Então a promessa de Deus para nós como igreja, de que Ele não nos deixaria órfãos, não ficaríamos separados, abandonados. Na bênção, igreja.
Há também promessa de Deus para nós, que Ele viria como Consolador, estará conosco, nos consolando, nos auxiliando. Há promessa de Deus de que nós podemos sim aprender mais de Deus e sermos usados nas mãos do Senhor pelo Espírito Santo. Amém? Então nós aprendemos e o Senhor ainda fala, Ele também vai ensinar e depois fará lembrar no momento em que for necessário. Então tudo isso é promessa do Espírito Santo para a igreja e que venha a agir com a igreja. Agora, mais à frente, ele já muda um pouquinho o conceito e mostra algo diferente. Agora nesse capítulo e nesses versículos que nós lemos, Jesus está falando do Espírito Santo na igreja, porém qual atitude para com o mundo? Amém? Lá atrás ele falou, olha, o mundo não conhece, o mundo não vai receber porque não conhece. Então há uma necessidade de uma ação sobrenatural de Deus também com relação ao mundo. E aqui entra novamente o papel da igreja. Então a questão do Espírito Santo pela igreja para que venha fazer diferença no mundo. Amém? E vamos então estar entendendo essa palavra aqui. No capítulo 16, o que nós acabamos de ler. Há uma missão tríplice do Espírito Santo através da igreja para o mundo. Há uma missão tríplice do Espírito Santo através da igreja para com todo o resto do mundo. Aqui no versículo 8, ele deixa muito bem claro isso. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então tem uma missão tríplice aqui da igreja, através do Espírito Santo, para com o mundo, para as pessoas que estão aí fora. Então 3 coisas: convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém, meus irmãos? Fala assim, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então 3 coisas aqui. Antes ele fala a respeito do Espírito Santo e o mover do Espírito dentro da igreja para a igreja. Agora ele está falando a respeito do mover do Espírito Santo dentro da igreja para com os de fora da igreja. Então 3 coisas aqui importantes que Deus espera de nós e vai fazer através do Espírito Santo, através das nossas vidas. E ele começa agora a expor cada um desses pontos. No versículo 9, primeiro, convencer do pecado porque não creem em mim. Amém? Esse primeiro ponto então. O Espírito Santo quer nos usar a cada um de nós, para convencer o mundo do pecado. Na bênção, meus irmãos. Agora que nós precisamos entender esse princípio aqui, porque muitas vezes nós acabamos atrapalhando o agir de Deus através do Espírito Santo, porque nós interpretamos errado e entendemos errado isso. Aqui está falando do pecado, está no singular. Na bênção. Então, uma das coisas que Deus, através do Espírito Santo, quer nos usar, é para convencer o mundo do pecado. Não é dos pecados. E esse é um ponto principal para nós. Porque essa é a obra que o Espírito vai fazer através das nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Então, do pecado, que pecado é esse? É um pecado. E esse pecado é o seguinte... Olha só, é convencer o mundo que há um pecado, não aceitar Jesus como Senhor. Na bênção. Porque depois disso, todas as demais coisas, quem faz é o Senhor. O convencimento daquela lista de pecados, aquela lista de Gálatas lá, 5, toda aquela lista de todos os pecados, de todas as faltas que a humanidade, todos nós cometemos, aquilo lá, o Senhor, o próprio Senhor vai fazer no coração de cada um, mas Ele fará quando reconhecerem Jesus como Senhor. Amém? Então isso é simples, e há um poder tremendo em cima disso. E o Senhor vai nos usar, e hoje nós estaremos tomando posse dessa palavra. Porque muitas vezes nós vamos, através de amigos, pessoas que nós queremos ver convertidos e andando no caminho do Senhor,
E nós antecipamos e começamos a falar dos pecados. Meus irmãos, deixa isso, que todo o convencimento do caminho errado virá automaticamente quando nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Porque aí vem aquilo que diz a palavra, em João mesmo, capítulo 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então quem convence, quem liberta é a verdade. E o que é a verdade? Quem é a verdade? Jesus, é a palavra viva, o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Então, muitas vezes nós atrapalhamos o mover do Espírito através das nossas vidas, porque nós chegamos nas pessoas falando do pecado. Não, meu irmão, nós temos que falar do Senhor Jesus. Amém? Nós temos que apresentar Jesus para eles. Nós temos que apresentar algo palpável, algo diferente, algo de poder, algo que realmente venha fazer diferença na vida deles. E essa é uma das funções, dessa tríplice função do Espírito Santo, através da igreja, através das nossas vidas, para com o mundo aí fora. Aí depois, todas aquelas listas, tudo aquilo que desagrada a Deus, vai sendo convencido pelo próprio Senhor, através do Espírito Santo, da palavra viva, do verbo divino. Então nós temos que entender esse princípio, porque muitas vezes nós queremos chegar para as pessoas e vamos apresentando aquela lista, dando de frente, batendo de frente, e olha, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não deve fazer isso é errado, isso é pecado. Realmente é errado, realmente é pecado, mas a pessoa não entende, fala, pera lá, não vou largar isso. Vocês já passaram por essa experiência? Não sei se vocês já passaram. Quando a gente vai conversar com alguém e que você quer estar apresentando o Senhor, a primeira pergunta que vem: o que não pode na sua igreja? Não é assim? Por quê? Porque já está ali na mente. Eu vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo. E esse deixar, começa já o inimigo a agir, porque ele vem com falsos prazeres e falsas ilusões, e ele fica com medo de deixar, porque eu estou apegado àquilo que é de errado. É aquele exemplo que eu já dei aqui uma certa vez. Eu falei aqui há uns dias atrás, se um cachorro está roendo um osso, aquele osso velho, aquele osso acabado, aquele osso que faz 20 anos que ele está roendo o mesmo osso, não tem mais nada lá, só tem marcas e dentes, mas é aquilo que ele está roendo. E se for um cachorro bravo, vai tentar tirar esse osso, você não consegue, você não tira de jeito nenhum. Agora, se você vier com um bife suculento, ainda eu falei assim bem grosso, meu filho, ele não vai nem lembrar do osso. Amém, meus irmãos? Então não adianta você estar falando aí para o mundo que ele está roendo o osso. Não adianta você chegar para as pessoas que estão próximas de você, e por mais que você fale, justifique e articule, você não adianta falar que ele está roendo o osso, apesar de estar roendo o osso. Não adianta, porque isso não vai agir, não vai funcionar. Agora, se você vier com algo melhor do que o osso que ele está, aí sim fará diferença. Você crê nisso, meu irmão? Então o primeiro princípio da ação do Espírito através das nossas vidas é fazer isso, fazer com que o povo, o mundo que sai fora, se convença do pecado, e através desse convencimento, que é aceitar Jesus, porque se não aceita Jesus, é um pecado. Amém, meus irmãos? Agora, se ele se convencer desse pecado e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, aí todas as demais coisas vão agindo, vão fazendo, aí Deus vai abrindo, o Espírito vai abrindo as portas, as coisas vão fluindo e vão caminhando. Mas o primeiro ponto da ação do Espírito pela igreja é esse. Você crê nisso? Não adianta você chegar para um que é idólatra e dar de dedo e falar que aquelas imagens lá não vão resolver nada, que aquela reza não vai resolver nada, que pedir para aquela pessoa lá não vai resolver porque já morreu. Você vai falando, não vai resolvendo. Aí de repente você fala, mas você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu creio. Então vamos falar de Jesus. Vamos falar. A hora que você começa a falar de Jesus, a pessoa até desarma, até deixa ali. Aí pronto, você vai apresentando quem? Jesus. É Jesus quem faz. Amém, meus irmãos?
Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos lá. Versículo 8 diz: quando vier, convencerá o mundo do pecado. Do que mais? Da justiça. Versículo 10: da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Agora vem mais um ponto aqui. O mundo precisa ser convencido de que há uma justiça divina, que há uma ação de Deus aqui na terra. Amém, meus irmãos? E aqui Jesus está falando: olha, eu vou para o Pai, enviarei o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai usá-los através da igreja, para que possam reconhecer e pedir perdão do pecado com relação à minha pessoa, e o Espírito Santo também fará com que a minha justiça venha a ser conhecida, reconhecida por todos. Agora vamos entender esse princípio. Nós somos humanos, nós temos a tendência de querer ver e palpar as coisas. Nós temos uma tendência meio de Tomé: se eu não ver, se não colocar o dedo, não acredito. Nós temos uma tendência de que, se falar coisas muito superficiais, obviamente não vai convencer ninguém. Há necessidade de que a justiça de Deus seja mostrada e convencida no mundo de que Deus é justo. Amém, meus irmãos? Agora imagina, coloque-se no lugar desse povo que estava ouvindo essa palavra. Por isso que Jesus falou, olha, ele disse assim: eu vou para o Pai e o mundo não vai me ver mais. Enquanto Jesus estava aqui na terra, feito homem aqui na terra, em corpo, porque ele continua presente em espírito, mas quando ele estava ali em corpo, eu imagino, quero falar com vocês aqui, ele esteve, obviamente, fez diferença, porque ele foi homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. Ele fez diferença. Mesmo antes do seu ministério, Jesus já fazia diferença, obviamente. Eu imagino como que seria a cena lá em Nazaré. A escola em Nazaré. Não era desse jeito a escola naquele tempo, mas vamos imaginar no nosso contexto atual. De repente, aqueles meninos no primeiro ano, a professora lá falava assim: interessante, os meninos aqui tal, mas tem um aqui diferente. Esse tal de Jesus, filho do carpinteiro lá do José, esse menino é diferente. Olha, eu vejo nele algo diferente, porque a ação dele é diferente, o agir dele é diferente, o falar dele é diferente. Amém, meus irmãos? Estava ali, estava presente. Quando Jesus começou o seu ministério, nem se fala, porque ele era ali a presença do juízo de Deus, da palavra viva do Senhor, do agir de Deus para com todos os povos. Todos tentaram pegar Jesus, ele foi testado de todas as maneiras. Ele foi testado pelo povo, e o povo viu nele o poder de Deus agindo. Ele viu que o juízo de Deus havia ali. Ele curava tanto ricos como pobres, como de todos os servos livres, e todos que vinham e procuravam, ele agia, e o juízo de Deus era perfeito. Amém? Ele também viu, todos viram, perfeito ali junto com eles, aqueles que eram conhecedores, doutores da palavra. Tentaram vir com Jesus através do conhecimento da palavra, tentando pegar ele em alguma falta na lei, e ele mostrou o seu juízo e o seu conhecimento em tudo. Estava ali, estava presente. Se alguém falasse assim naquele tempo, supondo aqui: olha, está difícil as coisas, estão difíceis as coisas aqui em Israel, olha, está difícil demais, olha, uma crise atrás da outra, acho que Deus esqueceu de nós, as coisas estão muito difíceis, não tem nada, não tem coisa alguma que possamos confiar. Alguém iria levantar a mão e falar: não, eu conheço um, olha, se quiser eu te levo. Ele está hoje ali em Cafarnaum, falando ali na beira do lago, na casa de um homem chamado Pedro. Vamos lá que eu conheço alguém, e você verá o juízo de Deus agindo hoje aqui na terra. Amém, meus irmãos? E a segunda missão do Espírito Santo através de nós, através das nossas vidas, para com todo mundo aí fora, é mostrar a justiça de Deus. Fala assim: o meu Deus é justo. Amém, meus irmãos? E essa é a segunda missão
do Espírito Santo através das nossas vidas. É mostrar a justiça de Deus. Não tem justiça maior do que pagar o preço dos nossos pecados. Amém? Não tem justiça maior do que essa. Chegar lá e pagou o preço, encerrou a conta, acabou com tudo. E agora nós não devemos mais nada. E nossa missão, através do Espírito Santo, é mostrar para o mundo aí fora essa justiça de Deus. Você crê nisso? Amém? Então nós temos essa missão também, através do Espírito Santo, é mostrar aí fora que o nosso Deus é justo, Ele agirá, Ele fará diferença na minha vida, na nossa vida, através da graça, do favor imerecido. Nós não precisamos pagar nada, o preço já foi. Amém. 2 Coríntios, vamos lá rapidinho, volta comigo aqui, vai um pouquinho mais para frente, perdão. Para todos os homens, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, amém? Fala assim: convencer o mundo do pecado, convencer o mundo da justiça de Deus, amém? A justiça de Deus está sobre nós. Aqui 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Todos, e o Espírito Santo, através de nós, através de mim, de você, das nossas vidas, Ele vai mostrar ao mundo aí fora de que a justiça de Deus prevalece. Amém, meus irmãos? Ele vai mostrar que a justiça de Deus prevalece. Ele já pagou o preço. Então por isso que foi só o único pecado que o mundo precisa agora entender é aceitar Jesus, pronto. Porque aí começa a prevalecer a justiça de Deus. O preço já foi pago. Lá atrás, há mais de 2000 anos, o preço já foi pago. A justiça de Deus está sobre as nossas vidas e nós temos que transmitir isso para o mundo. Que eles não precisam pagar nada. Não há necessidade de fazer voto algum, de fazer nada disso ou aquilo, para que venha a ser salvo, para que venha a ser liberto. Não é por obras, para merecimento de ninguém, pois é glória de Deus, favor imerecido, é graça sobre a nossa vida. Amém? E nós temos essa missão, e o Espírito Santo quer nos usar para mostrar para o mundo e dizer: olha, Ele fez comigo, vai fazer com você também. Ele me perdoou, vai perdoar você também. Sem exceção, não existe exceção nenhuma. Se você crer, será perdoado. Você não precisa pagar uma dívida que já foi paga. Você não precisa fazer algo que já foi feito lá atrás. E essa justiça de Deus impera. A hora que alguém murmura, reclama, fala, nós não podemos murmurar e reclamar junto. Nós temos que entender o princípio de Deus para a nossa vida. E que mesmo estando aqui, o que prevalece sobre nós é a justiça de... Você crê nisso, meu irmão? Fala assim: mesmo vivendo aqui na terra, o que prevalece sobre a minha vida é a justiça de Deus. Às vezes para nós fica um pouco difícil entendermos essa questão da justiça, e por isso também difícil de passar para o mundo que está aí fora, mas o Espírito Santo vai trazer a luz nas nossas vidas. O nosso Deus é justo para conosco. Amém, meus irmãos? E a justiça dele impera sobre tudo e todas as coisas. Mesmo nas situações mais difíceis que você esteja passando agora, nesse momento, achando que está sendo injustiçado, lembre-se que Ele é Jeová Tsidkenu, a nossa justiça. Fala assim: o meu Deus é a minha justiça. A justiça dele impera sobre todos nós. E a nossa missão como igreja, como corpo de Cristo, através do Espírito Santo, é fazer com que essa verdade chegue a cada um. E esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto dessa missão tríplice do Espírito Santo está aí no versículo 11. Ele diz assim, no versículo 8: quando vier, convencerá o mundo. Fala assim: convencer o mundo do pecado,
da justiça e do juízo. Amém? E Jesus mesmo explica agora no próximo versículo 11, do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Satanás já foi julgado. E o que nós precisamos como igreja é fazer o mundo entender que haverá sim um julgamento, como está em Apocalipse lá no capítulo 20, haverá um julgamento, o trono branco, haverá um julgamento de todos, todos passaremos por esse julgamento, e que haverá sim, se um príncipe, se Satanás, aquele que trouxe o pecado no mundo, que convenceu Adão a entregar a bênção que tinha nas suas mãos, ele foi julgado, todos os que o seguirem serão condenados também. Amém, meus irmãos? E essa também é uma missão da igreja. E o Espírito Santo nos capacitará. Hoje em dia há uma tendência muito grande aí, da impunidade. Isso está impregnado em nós. Está impregnado no nosso meio. Haja visto o que vem acontecendo aí no meio político no Brasil. Aqui no Brasil, a questão da impunidade impera. Eu posso fazer isso, fazer aquilo, posso burlar a lei e não vai me acontecer nada. Muitos aí têm uma noção que estão acima da lei. Vocês estão visto isso, amém? Estão acima da lei, eles acham que não... O seu juiz Sérgio Moro aí está mexendo com algumas coisas e tem gente achando absurdo. Quem é esse juiz para fazer isso? E tem gente achando que pode falar com Deus da mesma maneira. Quem é esse Deus para dizer que eu vou ser condenado? É o nosso Deus, amém? A palavra do Senhor é muito bem clara. E uma das coisas que a igreja tem que ser usada e vai ser usada pelo poder do Espírito Santo, pela missão que Ele nos dá e vai agir nas nossas vidas, é convencer o mundo de que há sim condenação, haverá sim condenação. Você crê, meu irmão? E hoje em dia é colocado ao contrário. Não, tudo pode, não. Você acredita em inferno? Você acredita em diabo, em capeta? A melhor coisa para o inimigo é fazer passar despercebido, porque assim ele pode agir da melhor forma. É a questão de tática de guerra. Quando você quer infiltrar para saber as coisas do inimigo, o agente 007, aquele que infiltra, aquele que vai de maneira ali, que ninguém perceba, para poder pegar as coisas e saber como agir. É dessa maneira que o inimigo tem agido, meu irmão. E o que o Senhor vai fazer através da igreja, através do Espírito Santo e mover através das nossas vidas, é convencer o mundo do pecado. Amém, meus irmãos? Fazê-los entender que a graça do Senhor, o mover de Deus está sobre cada um e haverá sim juízo sobre todos nós. Porque a questão de não ser convencido do juízo tira de nós uma coisa muito preciosa: o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Amém, meus irmãos? O temor do Senhor nos garante seguir sempre a sua palavra. O temor do Senhor faz-nos refletir sobre todas as nossas ações e sobre tudo o que fazemos. E o temor do Senhor tem sido tirado das nossas vidas. O temor do Senhor tem sido tirado até do meio da igreja. Há uma questão de que achar que no fim vai tudo dar certo. Aquela questão, não, deixa que no finalzinho nós damos um jeito, as coisas vão se acertar. Eu vou dar um jeitinho. Não, meus irmãos, nós precisamos entender que haverá sempre juízo. Prestaremos conta de tudo e de todas as coisas. E a nossa função como igreja é colocar também essa questão. Ou seja, haverá a justiça de Deus, haverá sempre a relação de conhecimento de que o mover de Deus, a graça do Senhor está sobre todos e é indistinto para todos, mas o juízo haverá de reinar. Amém? Esses são os princípios de Deus para a nossa vida. E é o que o Senhor vai agir através da igreja. Precisamos retomar
aquilo que Deus tem para nós através do Espírito Santo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo agirá no mundo nessas 3 coisas para que a vitória do Senhor seja completa. O Senhor não quer que nenhum se perca. Amém? Cutuca o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: Deus não quer que ninguém se perca. Amém? Nós precisamos entender esses princípios de Deus. Fala assim: convencer do mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essas são as 3 missões que o Espírito Santo tem através das nossas vidas, para que venhamos a fazer aquilo que Deus tem para nós, para cada um de nós como igreja. Senão não seremos igreja. Então nós não vamos ficar parados, mas o Espírito Santo nos capacitará. Fica em pé, em nome de Jesus. Porque nós precisamos deixar o Espírito agir, o mover de Deus nas nossas vidas. Precisamos deixar que o Espírito Santo venha agir em cada um de nós. Não tenha medo, não tenha receio. Deixa Deus agir, porque Deus fará com que a sua missão venha a ser completa nas nossas vidas. Você crê, meu irmão? Em nome de Jesus.